Neste vídeo, eu vou explicar, então, como cadastrar as tabelas de custas e emolumentos para ficar disponível no site dentro do menu Serviços Online e também dentro do módulo de dúvidas frequentes. Eu vou fazer o login de usuário no website e vou fazer também o login no painel de administração. Vou acessar aqui, então, o menu de administração. Para eu cadastrar a tabela de custas e emolumentos, eu tenho que ter primeiramente cadastrado no site a categoria de serviços, tabela de custas e emolumentos. Tá? Normalmente, essa categoria de serviços, ela já vem cadastrada no website, tá? Como você pode verificar aqui, ó, tabela de custas e emolumentos, eu vou clicar aqui para editar, para confirmar que ela está ativa. Então, aqui, a tabela de custas e emolumentos, nome abreviado tabelas, níveis permitidos, todos os níveis, e essa categoria aqui, então, está ativa no website, como está marcado aqui. Tá? Vou clicar aqui para ignorar as alterações. Tá? Normalmente, então, essa categoria, ela sempre vem já pré-cadastrada no website para poder, então, disponibilizar as tabelas. Tá? Tendo a categoria já disponível no site, eu vou, então, cadastrar a nova tabela. A tabela ela é modificada anualmente, né, tem a atualização dos valores, então anualmente é feita essa atualização no site também. Tá? Você pode manter as tabelas dos anos anteriores ou simplesmente substituir as tabelas do ano anterior pela tabela do ano vigente. Para cadastrar uma tabela de custas e emolumentos, então eu vou acessar o menu de administração, vou clicar aqui em Serviços, Modelos, Dúvidas Frequentes, que é o mesmo módulo onde a gente cadastra as perguntas e respostas para a seção de dúvidas do site. Tá? Aqui na categoria, eu vou selecionar então aqui a categoria Tabela de Custas e Emolumentos. Tá? Vou marcar se eu quero exigir que o usuário faça o login no site para poder acessar a tabela de custas, né? Vou colocar então o título aqui da tabela de custas, tá? Por exemplo, tabela de custas e emolumentos do ano de 2016, que é o ano vigente. Aqui eu posso colocar um conteúdo, tá? Posso colocar um conteúdo aqui descrevendo, tá, sobre a tabela de custas e emolumentos. Então, por exemplo, aqui você pode encontrar a tabela de custas e emolumentos. Por exemplo, tá? Praticados pelos cartórios de, por exemplo, registro de imóveis, tá? Um exemplo. Pode ser tabelionato de notas, ou você pode colocar uma tabela de custos e emolumentos de todas as especialidades, um arquivo só com todas as especialidades, com todos os emolumentos. Então, aqui eu já cadastrei o meu texto de complementação, né? Uma breve explicação aqui. E então agora eu vou anexar a tabela de custas e emolumentos que eu vou disponibilizar no site. Tá? Eu vou cadastrar a tabela atual e eu cadastro essas tabelas de custas aqui no campo anexo. Tá? Como você pode ver, já é explicado também em vídeo anterior sobre o cadastro de dúvidas frequentes, é possível cadastrar até 3 anexos. Tá? Aqui eu vou cadastrar um anexo, que seria o da tabela de custas e emolumentos. Mas se eu quiser dividir a tabela em 2, 3 arquivos, eu posso cadastrar aqui por arquivo. Então, eu vou colocar um título. Por exemplo, clique aqui para fazer o download da tabela de custas. Ponto. Vou clicar aqui então para selecionar o meu arquivo. Tá? Então aqui eu vou selecionar
o meu arquivo da tabela de custas e emolumentos. Eu vou pegar uma tabela, então, do registro de imóveis do ano de 2016 do estado de São Paulo, que eu tenho aqui salva no meu computador. Vou selecionar a tabela. Aqui, como explicado no vídeo sobre o cadastro de dúvidas frequentes, eu não preciso preencher esse campo um clique, tá? Que é um campo para a contagem aqui de acessos, né? Para as estatísticas de acessos, mas temos uma ferramenta que já faz essa contagem. Tá? Após eu preencher, então, todas as informações, né? Do título, para colocar o arquivo, inclusive eu posso, por exemplo, ao invés de colocar um arquivo da tabela de custas em PDF, aqui no caso, eu posso direcionar. Quando a pessoa acessar a tabela de custas e emolumentos, ela vai ter um link onde ela vai clicar e vai ser direcionada para a tabela de custas e emolumentos num site externo. A gente não recomenda muito fazer isso, porque link externo pode ter alteração, né, no caminho, e aí acaba o link ficando quebrado, a pessoa não consegue acessar. Então, causa um certo transtorno, né? Então, você tem que ficar sempre prestando atenção se aquele link continua sendo o mesmo, continua funcionando, tá? Por isso que a gente opta por colocar o arquivo em PDF. Vou clicar aqui em cadastrar novo serviço modelo. Agora eu vou no site, no menu Serviços Online, vou acessar a tabela de custas e emolumentos. Então, eu estou aqui na página inicial do site, vou acessar aqui o menu Serviços Online e vou clicar aqui em Tabela de Custas e Emolumentos. Aqui, então, dentro da tabela de custas e emolumentos, vai ser exibida para mim todas as tabelas que tiverem cadastradas aqui na categoria tabela de custos e emolumentos. Tá? Se eu clicar aqui sobre a tabela, eu vou conseguir visualizar todas as informações que foram colocadas, inclusive fazer o download do arquivo ou acessar o link de redirecionamento. Tá? A gente vai clicar aqui para poder verificar então o conteúdo da tabela de custos e emolumentos. Aqui então está a tabela de custas e emolumentos. Aqui eu tenho o título, né? Tabela de custas e emolumentos do ano de 2016, foi o título que eu cadastrei. Aqui a categoria, onde a tabela de custas e emolumentos está cadastrada, né? Na categoria tabela de custas e emolumentos. E aqui, então, o conteúdo, o texto que eu cadastrei e aqui o link para eu fazer o download da tabela, tá? Do arquivo em PDF. Vou clicar aqui. Ele vai me dar a opção, então, aqui com o nome do arquivo, a extensão, né? E as opções de abrir o arquivo ou fazer o download do arquivo. Vou clicar aqui para a gente abrir. Aqui está a tabela de custas e emolumentos. Agora eu vou voltar no menu de administração de serviços e modelos dúvidas frequentes para poder então editar a tabela de custas e emolumentos que eu acabei de cadastrar no site. Voltando aqui na administração, no menu de administração, serviços e modelos dúvidas frequentes, eu vou selecionar aqui nesse combo com a listagem de todos os conteúdos inclusos e vou aqui selecionar a tabela de custas que eu quero editar ou excluir. Vou selecionar, vou marcar aqui a opção que eu quero, editar ou excluir. Vou clicar em editar, vou dar um OK. Então, aqui tem a categoria, né, todas as informações que eu preenchi. Então, o título, né, o texto de conteúdo. Aqui eu tenho o anexo que eu coloquei, que eu posso, por exemplo, se eu for substituir, como explicado já no cadastro de dúvidas frequentes, eu posso selecionar aqui excluir o anexo.
Vou clicar aqui para gravar as alterações, tá? Vamos supor que eu vou excluir o anexo e vou direcionar a minha tabela de custas para um link. Vou clicar em editar de novo, selecionei novamente, cliquei em editar. Então, aqui eu vou tirar esse texto daqui, porque eu não vou mais ter anexo. Resolvi que eu vou direcionar para um link, tá? Tá? Aqui eu tenho que colocar o link, o caminho completo, tá? Começando pelo http, o https, e o caminho, www, né? O endereço na internet. Eu vou colocar aqui um site só como exemplo, tá? Normalmente é o site da corregedoria que vai disponibilizar as tabelas, né? Vou clicar aqui em gravar alterações. Agora eu vou conferir a alteração que foi feita na tabela de custas e emolumentos. Eu já atualizei aqui a página da tabela de custas e emolumentos. Vou clicar aqui novamente na tabela de custas e emolumentos do ano de 2016, que foi o conteúdo que eu editei. Então, como pode perceber, eu continuo aqui com o título, não fiz nenhuma alteração no título nem no texto, né? Eu excluí o anexo, o arquivo que eu tinha em anexo, substituí por um link, coloquei um link, né? Então, aqui está o link que eu coloquei, que eu cadastrei aqui na tabela de custas e emolumentos. Se eu clicar aqui, eu vou ser direcionada, então, para o site que está cadastrado. Agora, nós vamos voltar lá na administração das tabelas de custas e emolumentos no cadastro de dúvidas frequentes, para então excluir essa tabela que foi colocada no site. Voltando aqui no menu de administração, eu vou selecionar aqui a tabela de custas e emolumentos, né? Vou selecionar o título aqui que eu cadastrei, tabela de custas e emolumentos do ano de 2016. E aqui no campo, nesse combo de baixo aqui, tem as opções de editar e excluir. Eu vou selecionar a opção excluir e vou clicar aqui em OK. Tá? A partir do momento que eu excluo aqui esse conteúdo, ele deixa de ser exibido na listagem lá de tabelas de custas e emolumentos no site e é excluído definitivamente do banco de dados. Voltando aqui só para complementar, além da tabela de custas e emolumentos estar disponível dentro do menu Serviços Online, eu também tenho a tabela de custas e emolumentos disponível dentro do menu de dúvidas frequentes do site. Aí eu vou clicar aqui para poder visualizar ali a categoria da tabela de dúvidas e emolumentos dentro de dúvidas frequentes. Então, eu estou aqui no menu de dúvidas, dentro de dúvidas frequentes, e aqui, então, tem todas as categorias pertencentes lá à seção de dúvidas do site. Eu vou clicar aqui, então, em tabelas de custas e emolumentos, para poder, então, conferir as tabelas que ficaram disponíveis após a edição e exclusão de conteúdos. Eu tenho aqui, então, a tabela de custas e emolumentos do ano anterior, do ano de 2015, já que eu excluí a tabela que eu cadastrei para o ano de 2016. Tá? Aproveitando, então, como ficou aqui a tabela de custas e emolumentos do ano de 2015, e eu não quero cadastrar um item novo, tá? Por exemplo, eu vou substituir. Eu não quero deixar tabelas anteriores no site, eu quero deixar só a tabela do ano vigente, então eu posso vir aqui, como eu já tenho um link aqui de tabela de custas e emolumentos, eu posso editar esse link e substituir o arquivo para um arquivo atualizado. Vou acessar o menu de administração, serviços, modelos
dúvidas frequentes. Vou então aqui na listagem, no combo com a listagem de conteúdos, eu vou selecionar aqui a minha tabela antiga, tabela de custos e emolumentos de 2015. Vou clicar em editar. Então, eu vou alterar aqui o título. De 2015 eu vou substituir por 2016. Vou colocar um texto aqui de complemento, né? Coloquei aqui um conteúdo. Agora eu vou substituir o arquivo. Vou clicar aqui em excluir anexo e vou gravar as alterações. Vou voltar aqui na edição do conteúdo, na listagem de títulos. Vou selecionar novamente. Agora você pode notar que o título já foi alterado, já está como tabela de custos e emolumentos 2016. Vou clicar em editar para eu incluir o arquivo novo. Então, vou aqui no anexo. Eu só vou substituir, vou selecionar o meu anexo aqui. O anexo da tabela de custas que eu quero atualizar no site. Vou clicar então aqui em gravar alterações. Vou visualizar no site então, na categoria de tabelas de custas e emolumentos, a tabela que eu atualizei. Aqui então, nas dúvidas frequentes, vou acessar a categoria tabela de custas e emolumentos. E aqui está o conteúdo atualizado, com o arquivo que eu substituí da tabela anterior. Aqui o título, né, que eu substituí, tabela de custos e emolumentos, era 2015 e eu alterei para 2016. O texto de complemento aqui de conteúdo que eu coloquei, também referente à tabela de 2016. E aqui o link para download, onde eu excluí o arquivo antigo e coloquei um arquivo novo. Vou clicar aqui. Ele vai dar a opção para mim de abrir o arquivo ou fazer o download do arquivo.